porque às vezes nós agimos como crianças e crianças desobedientes diante de Deus. E queremos que Ele haja com a gente como se realmente fosse criança, sendo nós já adultos. Você imagine um adulto diante de você, agindo como criança e querendo ser tratado por você como se ele fosse uma criança. É uma coisa assim, fora do normal. E muitas vezes é assim que Deus nos vê. Ele nos dá uma palavra em Mateus 18, de versículo 3, diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. E Ele não está mandando que a gente haja como uma criança, mas sim termos a inocência, termos a obediência aos pais, termos a pureza de uma criança em nossos corações. É isso que Deus espera da gente. O Espírito Santo, Ele nos convence, Ele tem o papel de nos convencer, de convencer o nosso coração da palavra de Deus. Mas a gente vê nesse versículo que o próprio Jesus diz: se não vos converterdes, somos nós que temos que nos converter. O céu entra em ação, mas nós temos que fazer a nossa parte. Mudar a rota dos nossos pés, dos nossos pensamentos, mudar nossas atitudes. Tudo se baseando na palavra. Não adianta a gente conhecer de Gênesis a Apocalipse se não botarmos em prática essa palavra na nossa vida. Se a gente não se sair do mal, do pecado, para sermos guiados pelo Espírito Santo. Nos deixar ser guiados. Converter totalmente a nossa vida. Escuta, queridos. Converter-se significa transformar ou transformar-se. Alguém ou algo, um estado, uma forma ou um objeto, uma função. Vou lhe dar um exemplo. O fogo converte a lenha em cinzas. É uma mudança radical que Deus quer que aconteça na nossa vida. Mas muitas vezes a gente insiste em fazer as coisas como se fôssemos crianças. Crianças mal educadas, crianças desobedientes aos pais. E Deus diz: se a gente não nos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. É a pureza, queridos. É buscar as coisas que vêm do alto. É nos preencher. Porque é de glória em glória que a gente vai sendo moldado.
conforme Deus quer que a gente seja, para herdar as promessas dele. Jesus está falando da pureza do coração das crianças, porque quando a gente se converte à palavra, se converte a Deus, deixando os caminhos do mal, deixando o pecado, podemos chegar a esse nível, ao ponto de estar prontos para entrar no reino de Deus. E diante de tudo isso, eu perguntei ao Senhor: e como é que o Senhor quer que a gente aja? Como é que o Senhor quer que eu aja? Ele disse: diante dos problemas, diante das tentações, diante das aflições, você tem que agir como uma pessoa que conhece a palavra. Coloque em prática. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Use. Coloque a palavra em prática. Viva a palavra. E você vai ter resultados grandiosos. Você vai ter a direção de Deus sempre. Sempre que surgir algo na sua frente, age como uma pessoa que conhece a palavra, vivendo ela. Que eu e você possamos refletir sobre isso. Que Deus te abençoe.